Então, mais uma vez, eu quero saudar todos com a paz. Hoje, quem irá fazer a apresentação desse estudo será eu e o irmão Elias. E eu convido a todos para se colocar de joelhos, para estarmos fazendo a oração inicial. Quem puder se colocar de joelhos. Peço perdão desde já pela Eloá que está comigo, então, se houver alguma interferência, oremos então. Santo e amado Deus, mais uma vez nos encontramos de joelhos dobrados em Tua presença, te agradecendo por mais um dia, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, te adorando e te agradecendo a todo momento. Obrigado pelo sol, pela chuva, pelo alimento, pelo nosso deitar, pelo nosso respirar. Peço pela saúde de cada um que está aqui presente, aqueles que não estão também, pois o Senhor sabe de todas as coisas e do nosso coração mais profundo. Peço também aqui pela Eloá, que está pedindo oração por ela, o Senhor sabe de todas as coisas. Também peço Tua proteção por esse estudo, que o Senhor possa colocar os Teus anjos ao nosso redor, que possamos compreender da Tua palavra, que cada palavra dita aqui seja do Teu entendimento e não de nós mesmos, Senhor. E que possamos colocar todas as palavras em práticas e não fique somente no nosso coração. São essas bênçãos que eu te peço, te agradeço, confiando no sangue do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Então, quem estava no estudo anterior e puder fazer a recapitulação, eu estava, mas acabou havendo um problema, eu tive que sair, e aí com a conturbação que aconteceu, não me recordo muito desse capítulo. Quem estava online e puder ajudar, eu fico grata. Não tinha ninguém aqui presente que estava no estudo anterior? Eu tava, foi apresentado pela Giovana e pela Jéssica, né? Foi. Na verdade, foi só pela Giovana. A Jéssica acho que estava só ajudando ela. Comentando, né? Mas pior que eu lembro, a gente estava estudando alguma parte do santuário. Não sei se era o candelabro. Motobias estava também, tava? Motobias. A irmã Valdiva. É o candelabro. Eu acho, se não me engano. Qual era o capítulo que foi? A gente estava estudando as roupas sacerdotais. As roupas, exatamente. As pedras, o peitoral. Exatamente, que Deus deu ordem para eles fazerem as roupas do sacerdote do sumo sacerdote. Exatamente. E aí tinha aqueles detalhes que era para ser tecido em linho fino e as cores, era referente às cores das cortinas também, tinha alguma coisa a ver uma cor com a outra. Falava que era para ser de linho fino, bordado, e as pedras que tinham simbolizavam as 12 tribos. Aí tinha o tubinho, uma coisa assim, que um era assim, outro era não, né? Que eles usavam quando ia tomar a decisão. Mais ou menos sobre isso. Eu não estou lembrado 100% não, mas era esse o assunto. Muito bem, é isso mesmo. Bem, Zima. Amém. Respondendo o que o Júnior tinha perguntado, foi capítulo 28 de Êxodo. Eu agradeço a participação da irmã Valdiva e do irmão Júnior, e vamos lá dar início ao estudo de hoje. Então, eu vou começar a fazer a leitura, e aí depois nós vamos compartilhando com os demais. Então, Êxodo 29 diz: o sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é o que lhes hás de fazer, para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmos e bolos asmos amassados com azeite, e com corações asmos untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e 2 carneiros. Então, aqui só está dando continuidade, que fala sobre o santuário, né? E aqui a gente vai aprender mais sobre a consagração e os sacrifícios das cerimônias, né? Eu estou um pouco nervosa e eu não consigo explicar
Se alguém puder me ajudar na explicação, eu agradeço. Vamos lá. Então, aqui em Êxodo 29 está sendo apresentado os sacrifícios que iam ser feitos na consagração do santuário, né? Para santificar o santuário. Agora eu não lembro exatamente se é o santuário em si, eu vou depois abrir o capítulo aqui e ver com calma. Eu não lembro se é a santificação do santuário completo ou se é a consagração dos sacerdotes. Mas aqui a gente vê primeiro começando pela parte do que ia ser apresentado Se eu não me nesse. engano, é só dos sacerdotes. Ah, então é a cerimônia de consagração do sacerdote, né? Muito bem. Então, nesse dia, o que ia ser apresentado, né? Ia ser apresentado um novilho, 2 carneiros sem manchas, os pães asmos sem fermento, os bolos sem fermento também amassados com azeite, os coscorões, que parecem uns pães, né? Uns biscoitos assim fechadinhos, também sem fermento untado com azeite, com farinha fina, né? Refinada, a flor da farinha. E eles colocariam essas ofertas, né, dos pães num cesto e juntamente com o novilho com os 2 carneiros. Então essas eram as iguarias, né, as ofertas que eram apresentadas durante essa cerimônia de consagração deles. Amém. Obrigado, irmão Menezes Júnior. Mais alguém gostaria de comentar? Então eu convido o irmão Elias para estar dando continuidade para ler os versículos do 4 ao 9. Irmão Elias? Amém. Então, pode ser irmão Menezes Júnior, se ele puder fazer a leitura. Posso sim. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda com a congregação, à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Que bonito. Depois farás chegar seus filhos e farás vestir túnicas. E os cingirás com cinto, Arão aos seus filhos, e lhes atarás as tiaras para que tenham os sacerdotes por estatuto perpétuo. E sagrarás, né, ou consagrarás Arão e a seus filhos. Então nós estamos vendo aqui a consagração, o ritual de consagração dos sacerdotes, do sumo sacerdote e do sacerdote. Começava por indo Arão, né, que era o sumo sacerdote, e os seus filhos, na entrada da tenda, lá no comecinho, né, na primeira porta que a gente estudou, e lá eles seriam lavados com água. Olha que interessante, lavar com água. A água a gente sabe que significa purificação, né? Depois tomarás as vestes. Então, aquelas vestes bonitas que a gente estudou do sumo sacerdote, toda bonita, né? Azul, púrpura, um peitoral com as pedras, né? Então ele ia vestir aquela roupa bonita de sumo sacerdote, aquela roupa especial.
E também colocaria aquela mitra, né? Aquele chapéu de pano na cabeça, né? Que tinha aquela coroa de santidade na frente, aquela placa de ouro escrito Santidade ao Senhor, que ficava na testa. E aí, quando eles estivessem lá, ia ser derramado o azeite em cima deles, da cabeça deles. E aí, depois viriam os filhos. Primeiro, aqui a gente viu Arão como sumo sacerdote, depois, da mesma forma, os filhos dele, né, vestiriam as roupas de linho brancas, que a gente viu, e o cinto de sacerdote, e também as tiaras que eles usam na cabeça, né? E aí eles seriam também consagrados ao Senhor. E o que é legal, uma coisa que eu nunca tinha reparado, e lendo hoje eu percebi. Da mesma forma com que eles fizeram, primeiro foram lavados em água e depois foi derramado o azeite da unção, nós compreendemos e sabemos que o ser lavado com água é uma representação também do que seria o batismo. E nós também compreendemos que o derramamento do azeite como unção é a unção do Espírito Santo. Aí quando nós vamos lá para Jesus, antes de começar o seu ministério, ele é batizado nas águas por João Batista, e assim que ele sai da água, o que acontece? A unção do Espírito Santo é derramada sobre ele. E Deus fala, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, da mesma forma que Arão, o sumo sacerdote terreno, começa o seu ministério se lavando em água e recebendo a unção do Espírito Santo, né, pelo azeite, Jesus, o nosso sumo sacerdote, quando começa o seu ministério, ele também é lavado com água e recebe a unção do Espírito Santo. Que simbologia maravilhosa e muito bonita, né? Amém. Mais alguém gostaria de comentar sobre esses versos? Amém. Então eu peço para o irmão Menezes Júnior escolher a próxima pessoa para fazer a leitura, por favor. Escolho sim. Vamos tentar o irmão Elias de novo? Vamos ver se o irmão Elias está dormindo ou se ele já conseguiu acordar. Irmão Elias, você acordou, irmão Elias? Sim. Tudo bem, então leia. E fará chegar novinho diante de tenda congregação e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Degolarás o novilho parente o Senhor à porta da tenda da consagração. Depois tomarás o sangue novilho dos pés sobre a novilho é o pôr com o teu dedo e sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho de sobre o fígado e ambos os rins e a gordura que houver neles e queimá-los. Sobre o altar, mas a carne, novilho, e a sua pele é o seu esterco,
queimarás um com fogo fora do arraial, sacrifício com pecado. Aí eu entendi que lá na tenda que eles tinham era para eles fazer uma consagração, e Arão e o seu filho era para colocar as mãos na cabeça do novilho, né? Eu não sei o que é o novilho, né? Quem quiser explicar o que é isso. Novilho é o filho do carneiro, do boi. E aí também fala que ele e é o que eu sei. Amém. Mais alguém gostaria de comentar e ajudar a explicar para o irmão Elias o que é um novilho? Pode falar, irmã Valdiva. Oi, Elias. Novilho, Elias, é um boi jovem. Ele não é bezerro, não é bebê, porque o bebê ainda está mamando, e não é boi velho, é um novilho, entendeu? Ele é assim, de uns 8 meses até 2 anos, ele é só um novilho. Aí depois que fica adulto, que fica um boi. Era só isso. Entendeu, irmão Elias, o que é um novilho? Sim. Amém. Então, mais alguém gostaria de comentar sobre esses versos? Então, vamos dar continuidade. Irmão Elias, escolhe mais uma pessoa para fazer a leitura, por favor. Mais uma pessoa, não, uma pessoa. É uma Valdiva? Eis-me aqui. É o 17 ou 18? É do 15 até o 18, por favor. Está o 17. Só estou vendo ele. Ah, tá. É porque eu puxei o zoom aqui, tá? Agora eu vi. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas, e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes, e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave em oferta queimada ao Senhor. Então, né, aqui, depois que foi o novilho, agora eles iam pegar um carneiro e fazer a mesma coisa e colocar as mãos sobre a cabeça do carneiro e degolar o carneiro, matar ele, né, cortar o pescoço e pegar o sangue e espalhar ao redor ali. Acho que ele ficava mais ou menos no meio e o sangue ficava por arredor, né, do altar. E porás o carneiro em suas partes e lavarás as suas entranhas e as suas pernas e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Então, né, eles tiravam todo o sangue, né? Eles tiravam todo o sangue dele e colocavam ao redor e até lavava, né, a carne, e ali eles ofereceriam em holocausto um cheiro suave ao Senhor, né, e oferta queimada. Todo aquele sangue, aquela carne, seria queimada para subir como cheiro suave ao Senhor. Foi o que eu entendi. Se mais alguém entendeu, quiser me ajudar, eu agradeço. Obrigada pela oportunidade.
Amém. Antes de algum irmão, se quiser ajudar a irmã Valdiva, eu só vou voltar aqui nos versículos anteriores. O Demetrios hoje ele não está podendo participar, mas ele me mandou alguns comentários. E aí eu não tinha visto sobre o versículo 10 e o 13. E aí do versículo 10 ele disse: para chegar o novilho, os sacerdotes colocavam suas mãos sobre o novilho para simbolizar identificação e substituição pessoal nesta oferta pelo pecado. O sangue era espargido nos chifres do altar nos sacrifícios queimados, como se fosse um sacrifício para leigos, já que Arão e seus filhos ainda não haviam sido consagrados. O restante do sangue era derramado aos pés do altar como uma oferta pelo pecado. Certas partes deveriam ser queimadas no altar, mas o restante deveria ser queimado fora do acampamento, como restos impuros. E aí no 13 ele comentou: a gordura era em geral considerada a melhor parte do sacrifício e, portanto, a mais aceitável a Deus, a mais aceitável a Deus. Isto provavelmente se devia em parte de que ela queimava com uma chama viva e ajudava a consumir o restante do sacrifício. Redenho de fígado, uma membrana que cobre a parte superior do fígado e une ao estômago. E também sobre o verso 14, ele disse: as partes do sacrifício mencionadas nesse versículo eram eliminadas segundo a lei referentes aos sacrifícios pelo pecado. A maldição do pecado que estava sobre ela se tornava impróprias para o alimento e até mesmo indignas de serem enterradas dentro do acampamento. De modo semelhante, Cristo sofreu fora da porta. E aí ele pegou como referência Hebreus 13, do verso 11 ao 13. Aí voltando aqui onde a irmã Valdiva leu, ele comentou a respeito do 15 também, que disse: este carneiro era oferecido como holocausto dedicatório. Levíticos 1, verso 3 ao 17. E também o verso 18 ele comentou: uma oferta queimada, como representação de sacrifício próprio, era inteiramente aceitável a Deus. Tudo pode ser consumido no altar. Era diferente com as ofertas pelos pecados, das quais apenas algumas partes podiam ser oferecidas. A primeira oferta descrita em Êxodo 29:10, essa oferta citada aqui é o holocausto, o animal queimado inteiro. A oferta queimada tipicava o espírito de sacrifício próprio, consagração plena e dependência constante do sangue expiatório de Cristo, que é aceitável a Deus. Amém. Mais alguém quer comentar? Amém. Então eu peço para a irmã Valdiva escolher o próximo irmão para fazer a leitura. Pode ser, irmão Tobias? Irmão Tobias. Irmão Tobias. Oi, paz. Vamos lá? Tava cochilando, não. Sei, viu? Eis-me aqui. Ainda. Versículo 19, que diz assim: depois tomará o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue
que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e os expangirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes dos seus filhos com ele, para que eles sejam santificados. E as suas vestes, e também os seus filhos, e as suas vestes dos seus filhos com ele. Então era o ritual, né? Era a maneira que teria que ser feito, que o Senhor Deus queria que fizesse. Então ele determinou como que ele queria que fizesse todas as coisas. Então, desde todo o tempo. Hoje nós não precisamos fazer nada do nosso querer, porque Deus deixou tudo como ele quer que nós assim nos procedemos. E aqui um desses motivos era como proceder na casa do Senhor, vamos dizer assim, no tabernáculo ali que é onde ele mandou construir. E aqui está no momento de como seriam os sacrifícios. Então, um bezerro, como falou lá atrás, o novilho, né? E aqui agora o carneiro. Depois tomará outro carneiro, né? Falou do 17, 18 lá, falou de um carneiro. E aqui tomará outro carneiro. E assim degolará nesse carneiro e pega o sangue dele. E porás sobre a orelha direita, como se fizesse uma marcação com o sangue do carneiro na orelha. E também na orelha direita, e sobre a ponta das orelhas direita dos filhos de Arão, tanto de Arão quanto dos seus filhos, porque ele era o sacerdote e seus filhos eram os seus sucessores. Então a bênção já era para o sacerdote, a maneira de como ele faria e na sua sequência, como seria isso. Então, ele e seus filhos. E vai dizendo, né, sobre também o polegar, marcará com sangue, né? O polegar do pé também, né? Do dedo, o polegar da mão direita e o polegar do seu pé direito. Mas aí, como é só um pinguinho de sangue, o restante era para espalhar sobre o altar e ao seu redor. Hoje, isso aqui simbolizava Cristo, né? Que ia derramar o seu sangue sobre nós, sobre a cruz ali, para a remissão dos nossos pecados. Mas para nós hoje que somos vegetarianos, uma cena difícil de entender, né? Sangue no santuário. Mas Deus se agradava, era isso que Deus queria, porque simbolizava o sangue de Cristo. Porque lá no Éden, quando eles fizeram roupas de figo, Adão e Eva, Deus falou, não é assim. O que importa é o resgate. O resgate vem sobre Cristo. E Cristo simbolizava esse carneiro que vinha remir dos nossos pecados. Só com sangue que há remissão de pecado. Antigamente dos animais e agora no sangue de Cristo. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção e os expangirás sobre Arão. Sobre o sumo sacerdote ali naquele momento, né? E sobre as suas vestes e sobre seus filhos e as vestes dos seus filhos, para que eles sejam santificados. Então era o azeite da unção e o sangue do cordeiro que ia purificar, santificar ali. Como aqui Deus ordenando, seria o primeiro era
Deus dando a ordem para como seria o primeiro e assim sucessivamente isso teria que acontecer dessa maneira. Então, antes de acontecer qualquer coisa, Deus deu a ordem. Faça assim, faça desse jeito. Então, tá aí. Então, para santificar as suas vestes e também os filhos e as vestes dos seus filhos. Então, interessante como Deus ordenou tudo para que assim se fizesse. Amém? É isso? Tem mais algo a acrescentar? Fique à vontade. Muito obrigado. Amém. Mas alguém gostaria de comentar sobre esses versículos que o irmão Matheus deu? Pode falar, irmão Menezes. Irmão Ludmila, quando a gente estava estudando do Sejar, ou quando a gente estava fazendo os estudos de Levítico, eu não me lembro, estava estudando essa parte dessa hora que colocava o polegar com o dedo com sangue, né, na orelha, na ponta do dedo, polegar e da mão e depois do pé, né? E aí não é bíblico, a Bíblia não explica o porquê disso, mas na tradição judaica, né, eles têm uma interpretação. Aí eu apresento a nível de curiosidade, não a nível de termos certeza, né, mas a nível de curiosidade, como é que eles interpretam isso? Que ali o sacerdote, se o sacerdote está sendo consagrado para em relação à palavra de Deus, né? As orientações do Senhor, a direção do Senhor, está sempre no ouvido, na mão e nos pés. Ou seja, a direção de Deus está em sempre fazer com que ele ouça a palavra de Deus, que ele pratique a palavra de Deus, né? O ouvir pelo ouvido na orelha, o praticar na mão e por onde ele caminhar, por onde ele for, por isso está nos pés. Então, o ouvido, a mão e os pés. Ouvir, praticar e por onde andar. Então, essa a interpretação que eles têm desse momento aí da consagração de Arão e seus filhos. Amém. Eu não me recordo dessa curiosidade, se a gente estudou, se eu também estava participando desse estudo, mas foi uma ótima curiosidade, porque eu mesma não sabia disso, né? E aí eu vou ler aqui os comentários do irmão Demétrios, que ele colocou a respeito do versículo 19, que diz: esta parece ter sido uma oferta pacífica, não para ser totalmente consumida no altar, mas porções para serem dadas aos sacerdotes. É chamado em Êxodo 29, verso 22, Êxodo 29, do 26 ao 27, e Levítico 8 ao 22. O carneiro da consagração, literalmente, carneiro das obturações, aludindo tanto ao enchimento de suas mãos quanto ao término da sua consagração. E o 20, ele complementa. A aplicação do sangue do carneiro nos sacerdotes era especial e significativa. O ato culminante da consagração indicava a completa dedicação da vida e habitação ao serviço. Orelha, mão direita, pé direito. A primeira coisa para que precisa ser consagrado é o ouvido. Nota-se que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Temos de ser discípulos ensinados por Deus. Depois vem a prática do que apresentamos, a obediência nas atividades diárias envolvendo as mãos e o polegar. Depois os pés, que devem andar perpetualmente nos caminhos de Deus. Amém. Complementando a curiosidade que o irmão Júnior falou, né? E para finalizar, o versículo 21, a dupla aspersão com sangue e óleo detonou a necessidade de uma santidade dupla, a da justificação pelo sangue expiatório de Cristo e da santificação pelo derramamento do Espírito Santo. A unção de que se fala aqui parece ter sido a única recebida pelos filhos de Arão. Amém. Mais alguém gostaria de complementar esses versos? Falar mais alguma curiosidade? Amém. Eu também só quero comentar a respeito do versículo 20,
que o irmão Tobias falou, né, que nós que somos vegetarianos, pra gente é uma cena de horror, né, digamos assim, de imaginar, ó, ter que tomar o sangue, essas coisas. Eu mesma, né, o meu pai, ele come carne, essas coisas ainda, e eu não consigo ver o sangue, às vezes minha mãe compra frango, ver o sangue, ou às vezes no mercado, numa feira assim, eu fico com um nojo extremo. E aí eu fico imaginando, né, a gente tem que tomar o sangue. Ai, não consigo nem imaginar. Não, mas calma, eles não tomavam o sangue, não, só para esclarecer. Mas é no 20 que tá? Quando o verbo ali de tomar o seu sangue é no sentido de pegar, Lud. Ah, Tipo, tá, você toma desculpa. aqui, toma aqui isso na sua mão, entendeu? É Ah, de entendi. tomar, Mas de, mesmo ó. assim, é nojento, né? Ele degola o carneiro, pega o sangue, põe na pontinha da orelha, Ah, sim, entendeu? entendi. Não é de tomar bebê, não. Obrigado pela explicação. Desculpem a minha. Até porque, ó, é bom a gente explicar. Os judeus, né, o povo de Israel, eles não consomem sangue de forma alguma. Há uma proibição de consumir o sangue, entendeu? Até, Sim, até a carne que eles vão comer, eles sempre tiram, até hoje, né? Eles tiram o sangue todo e não comem carne com sangue. eu já escutei algumas explicações. Eloá, só um minuto. Eu já escutei algumas explicações a respeito dos judeus, né? Que eles deixam a carne, não sei se é verdade, né? Mas eles deixam a carne de ponta cabeça, se eu não me engano, para escorrer todo o sangue para eles poderem fazer o consumo, né? Porque eles não comem de forma alguma o sangue. Amém. Mas alguém gostaria de comentar sobre esses 3 versos? Senão vamos dar continuidade. Irmã Judete, a senhora irá fazer a leitura? Falou comigo? Não, é minha avó, porque só falta ela para escolher, né? Eu não sei se ela vai fazer a leitura ou se a gente começa outra rodada. Peraí, Senhora... esse aí que é para ler? Não, 19? ó, é esse daqui, o 22, o 23, o 24 e o 25. A senhora consegue? Eu consigo, agora explicar é meio difícil. Explicar, tem a irmã Valdiva, o Júnior, Tobias, eles ajudam. Peraí. Minuto. O Elias não conseguiu explicar? Ler? Ele já leu, vó, no começo. Só falta a senhora para fazer a leitura, para a gente começar uma próxima rodada. Eu tive que parar que sua mãe ligou. Peraí. As letrinhas pequenas, né? É porque a senhora consegue dar zoom na tela? Eu consegui. Depois tomará do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e ambos direito, porque é carneiro das consagrações. E uma fogaça, fogaça de pão e um bolo de pão azeitado e um coração do cesto dos pães asmos, que estiverem diante do... Ixi, aqui tem um nome em cima, não sei, estou vendo. Diante do Senhor. Tem um nome da igreja, do Instagram, diante da igreja. Espera um pouquinho, agora eu vou o outro pedacinho. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar, sobre o holocausto
por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada ao Senhor. É tão interessante, né? Tantas coisas que eles faziam. Tantas coisas que eles faziam antes, né? A gente fica até atrapalhado. Eu não consigo explicar, não. Mas se alguém quiser explicar, tem a palavra. Falta a senhora ler o 25, vó. Faltou um? Mais para baixo desse que a senhora leu agora. Depois o tomarás das suas mãos. Eu li. Ela leu, Lud. Eu li. Ai, desculpa, então. Eu li. Amém, então, vó. Obrigado pela sua participação. Alguém gostaria de ajudar, irmã Judete, na explicação? Depois tomarás o carneiro. Júnior? Então aqui ele pega a melhor parte do carneiro, né? A parte da gordura, da cauda, a gordura que cobre as entranhas, né? Ali a gordura que fica em volta do fígado e dos rins, o rins e as gorduras, e o ombro direito desse carneiro. Aí junta isso com esse pedaço de pão, essa fogaça de pão, um bolo de pão azeitado, um daqueles coscorões do cesto de pães asmos, né, que estava diante do Senhor. Aí pega tudo isso, eles pegavam tudo isso, colocavam nas mãos dos filhos de Arão, os sacerdotes, e aí eles levantavam aquilo para cima, assim, como se fosse apresentando para Deus. Isso se chama se mover perante o Senhor, dedicando para Deus. Aí pegava tudo aquilo que estava nas mãos deles e colocava em cima do altar de bronze, que estava lá pegando fogo já. E aí queimava tudo aquilo, porque é como se eles estivessem dedicando todas aquelas partes boas ali para ser queimada para Deus, em oferta para Deus. Certo. E aí queimava tudo, era a oferta deles naquele momento de consagração. Tudo de bom era para o Senhor, né? Exato. E é interessante que, assim, o cheiro da gordura é uma das coisas que faz o cheiro da carne queimando ficar cheiroso, né? É tanto que eu já vi até hoje em dia, a gente conhece pessoas que comem carne, né? Que faz churrasco. Eu já vi as pessoas fazendo assim, às vezes quer provocar o vizinho, pega lá um pouquinho de gordura e bota pra queimar, só pra ficar aquele cheirão forte de churrasco, né? Que eles gostam, indo pro vizinho pra fazer inveja. Então, o cheiro agradável do churrasco, muitas vezes é a gordura queimando. E a gordura, ela em excesso, ela não faz bem para as pessoas, né? E você vê que Deus, ele mandava tirar a gordura que causava o cheiro suave para ser queimado perante Deus, e a parte da carne que não tinha tanta gordura, que é a parte que ele dava para o sacerdote e para o povo comer. Então, até nisso, Deus estava sendo cuidadoso com o povo, né? Entendi. Deus é maravilhoso. Com certeza. Então, a gente aprende que o melhor tem que ser para Deus, né? E aí eles levantavam em gratidão aquela oferta. Eles eram muito cuidadosos, né? Sim. Muito cuidadosos nessa época. Hoje a gente é meio assim, meio relaxado um pouco, mas na época era muito cuidadoso. A gente não pode ser relaxado, não. Mas eu acho que somos. Se fosse desse jeito, será que a gente ia conseguir? Tem que ser, a gente tem que ser, né? A gente não pode ser displicente na obra de Deus, não. A gente tem que ser bem dedicado. Com certeza. Então, até porque, irmã Gildete, É. Até porque eles não poderiam fazer nada que não fosse do mandado de Deus ali, porque eles estavam ali numa cerimônia muito séria, e se eles fizessem alguma coisa de errado,
Ele seria fulminado imediatamente. Ah, Ele não é podia, verdade, é eles verdade. não poderiam fazer nada que fosse que Deus não mandasse. Uhum. Deixa eu contar só uma coisa, uma partezinha da minha vida, que quando eu sempre trabalhei com judeu, e, e eles usavam quando era aquela semana de pão asmo, a gente trabalhava, mas a gente não comia o pão deles e também não podia levar o pão para dentro do apartamento, sabia? Eu e a minha irmã trabalhamos muito tempo. Só depois que casamos é que paramos de trabalhar para judeu. Mas na época eu não era da igreja, nem conhecia. Aí a minha irmã uma vez foi tomar café, eles mandavam ele tomar café lá embaixo. A gente tomava café no bar lá embaixo. E a minha irmã tomou o café e foi subindo com um pedaço de pão na mão. Aí o judeu, o patrão, estava subindo, estava descendo a escada, aí falou para ele comer, terminar de comer o pão lá embaixo. Eles era muito severo, tanto que quando era no sábado, que eles sujavam toda a louça, não lavava nada, mas depois e também não me dava o sábado para mim sair para a rua, eu ficava presa dentro de casa, mas depois das 6 horas é que eu ia pegar, fazer todo o serviço. Era muito cuidadoso, né? Hoje eu admiro eles. Pode falar, Ju. Não, e você pode ver que, irmã Gildete, que eles estavam corretos, por quê? O que diz a lei? A lei em relação à festa dos pães asmos. Que não podia, a própria lei de Deus está escrito lá, que não podia nem ter fermento dentro da casa deles, que aquilo que tivesse de levedado, eles tinham que jogar fora. Então, por isso que eles não permitiam que vocês levassem pão fermentado para dentro da casa deles. E na lei do sábado, o que diz? Que nem o teu servo, nem a tua serva, né, podia transgredir o de Uhum. sábado. E vocês ali estavam como servos dele. Por isso que eles não deixavam vocês ir lá transgredir o sábado, né, para É guardar a lei de verdade. Deus. Eu acho que era isso, porque não custava eles deixar a gente sair, né? Depois das 6 horas voltava para fazer o serviço, não deixava, não. Mas já era buscando guardar o mandamento, né? Então, mas era assim, eu não sabia eu não entendia de nada, eu não sabia que era de igreja, porque eu sempre fui católica, né? E aí nunca morava lá para Bahia, não conhecia nada de igreja, de crente, né? Evangélico. Eu vim conhecer aqui em São Paulo. Mas sou grata a Deus, porque pelo menos nessa época eu já guardei o sábado muito tempo. É verdade. Amém. Então, obrigado, irmã Gildete e irmão Júnior, pela participação. Eu vou ler os comentários do irmão Demétrios. Ele diz no 23. Perdão. Ao colocar estas ofertas nas mãos de Arão e seus filhos, Moisés devia mover as mãos deles de um lado para o outro, para frente, provavelmente para mostrar que a oferta pertencia a Deus, e para trás, para indicar que era aceita por Deus e devolvida, por assim dizer, com sua bênção. Amém. Mas alguém gostaria de comentar a respeito desses 4 versículos? Desculpa. Amém. Então, irmão Elias, você consegue fazer a leitura desses 3 versículos? Lude. Sim. Oi, vó. Então, eu não sei, eu bati a mão aqui, aí a letra ficou um quadrinho pequenininho. Onde é que eu mexo agora? Aperta 2 vezes nesse quadrinho, bem rapidinho. Nesse quadrinho pequeno? Isso, aperta 2 vezes para ele ficar grandão. Rapidinho, tá. Dá 2 toquinhos assim, tá. Não, não ficou, não. Tem alguém aí com você, vó? Não, eu vou desligar e ligar de novo. Tá bom. Tá? Tá bom. Enquanto isso, o irmão Elias vai fazendo a leitura desses 3 versos. Pode ler, irmão Elias, 26, 27 e 28, por favor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações que Arão
e com o movimento moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção, e santificarás o peito, e santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta, alcançado que foram movidos e alcançados do carneiro, das consagrações, que foram Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos estatuto perpétuo dos filhos de Israel, e oferta alcançada para dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alcançada será para o Senhor. Alcançado. Aí eu entendi que era que eles tiravam, né, o peito do carneiro, eles consagravam, né, e Arão, ele fazia um movimento para mover ele para mover ele perante ao Senhor, né? Que é Mover a carne, né? Eu acho. mover a carne para Deus. Isso eu sei, né? Aí tá falando que é a porção deles, né? Que eles comiam. Eu acho que é isso, né? Se alguém puder explicar direito. E o resto? Antes de alguém ajudar o irmão Elias na compreensão dos versos, eu vou ler a explicação do irmão Demétrios. Ele disse, no 26, Moisés, que já estava atuando como sacerdote, recebia o peito e a coxa de carneiro como sua porção. Mais tarde, os sacerdotes as recebiam. E no 28 ele disse, esta oferta é para o benefício dos sacerdotes e tem de ser custeada pelo povo em geral. É a oferta de Deus que, pelo próprio decreto de Deus, volta às mãos dos seus servos dedicados. Alguém gostaria de ajudar o irmão Elias na explicação dos versos? Pode falar, irmão Júnior. Então, aí a gente tem vários tipos de oferta que a gente acaba estudando mais específico em Levíticos, né? Nós temos aquelas ofertas que são totalmente queimadas, nós temos as ofertas que eram parte queimadas e parte comidas pelos sacerdotes, e nós temos aquelas ofertas que eram parte queimada, parte comida pelos sacerdotes e pelo povo. Então, o Senhor, naquela época, até uma coisa que eu sempre falo quando eu vou ministrar a Santa Ceia, que uma das coisas mais honrosas daquela época era você chamar alguém para você comer junto com ela. E ali, nesse momento, é como se eles estivessem fazendo uma refeição com Deus. Uma parte ia para Deus, que era queimada, e a outra parte eles comiam, né, na presença do Senhor ali. Então, essa parte aí do peito e do ombro, né, do carneiro, que era para eles comerem. Então, eles comiam ali na presença do Senhor. Amém. Obrigado, irmão Júnior, pela explicação. Irmão Elias, você entendeu? Ficou alguma dúvida? Eu entendi, sim. Eu só quero falar uma coisa. Essa porção aí, eu tinha achado que era todo mundo que comia, mas é só os sacerdotes. Só, não é? Isso mesmo, essa da consagração aí é o sacerdote que come. Tanto o sumo sacerdote quanto os sacerdotes. É a porção deles, eles que comem.
Amém. Pode falar, irmão Tobias. Eu queria entender um pouquinho esse mover. Com o movimento o moverás perante o Senhor. Seria pegar e levantar, como se fosse levantar as mãos aos céus, tipo uma bênção, como se fosse uma bênção? Seria isso, meu Júnior? Exatamente isso, irmão Tobias. Eles pegavam e erguiam os seus braços com aquilo nas mãos para cima e ali direcionava como se fosse para Deus antes de queimar. É o mover na presença do Senhor, apresentar como oferta para Ele. Inclusive, pessoal, é muito difícil a gente perceber tudo isso que está acontecendo assim, né, em texto. A Record, na novela que eles fizeram, se eu não me engano, dos 10 Mandamentos, eu não lembro se é os 10 Mandamentos ou a Terra Prometida, uma das duas. Foi uma das cenas mais lindas que eu já assisti, né, de novela assim bíblica. E lá eles têm essa cena exatamente aí da consagração de Arão e os sumos sacerdotes. E mostra detalhadamente esses momentos, eles lá na frente do templo. Seria muito legal se depois acho que depois eu vou procurar e vou o link e vou mandar para vocês assistirem tudo isso que a gente está lendo hoje acontecendo na prática. Eu vou querer, porque deve ser muito lindo. Muito bem, muito obrigado. Me fez lembrar também o pedir a bênção do pão na Santa Ceia, né? Que seria com as Nossa, é mãos verdade. erguidas. Então pega ali a bandeja com o pão da Santa Ceia, simbolizando Cristo, e levanta aos céus pedindo a bênção. Me fez lembrar isso aí. Muito bem. Muito obrigado. Amém. Mais alguém quer comentar? Se não, eu peço para o irmão Elias escolher a próxima pessoa para ler esses versos. Irmão Elias, por favor. A irmã Judete já leu? Todo mundo já leu, mas agora a gente vai repetir novamente. Mas agora são muitos versos. A senhora vai conseguir ler, vó? Vou tentar. Tá, é do 29 ao 34. Gaguejando, mas Não se preocupa, a gente tem paciência. tá bom. E as vestes santas, que são de Arão, serão de seus filhos depois. É? Depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação, para ministrar no santuário. Peraí. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. Peraí. As letras estão... Eu não sei o que eu fiz aqui. Um minutinho. É o 32 agora? Isso, vó. Eu faço uma bagunça. Saiu. Lude. Oi. Você vai falar. Saiu. Oi? As letras saiu. A senhora deu zoom? E eu não sei explicar. Eu vou terminar de fazer a leitura para a senhora, tá bom? Tá escrito só coisa da igreja. Será que ela saiu, Ju? O que será que ela fez? Eu não...
Pede para entrar novamente. Vó, mas só se a senhora sair e entrar novamente. Já saiu. Então, vou terminar a leitura para ela, no 32. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da consagração. E comerão as coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho não as comerás, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até da manhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se queimará, porque santo é. Aí eu peço ajuda para a explicação, por favor. Então, esse processo de consagração deles, não acontecia num dia só, ele durava 7 dias. Então, por 7 dias eles faziam esse ritual. Aí no final deles que terminava, né, que estava consagrado. A Lude terminou? Terminou de ler para a senhora. Tá bom. Consegui agora. E aí eles comiam tanto a carne do carneiro quanto o pão do cesto, né? Na frente da porta do pátio, né? Lá na frente da porta. Só que ninguém podia comer, só eles, né? Aquelas coisas. E se sobrasse alguma coisa, tinha que queimar. Não podia deixar de um dia pro outro, né? Isso já simbolizava tanto o pecado, né, que não pode ter a degeneração, quanto também o corpo de Cristo, né, que o corpo de Cristo não ia estragar, não ia, como fala o nome? Apodrecer, não, quando a pessoa morre, se decompor, porque Jesus ia ressuscitar, né, então já tinha também uma simbologia de Jesus, né, nisso daí. Inclusive no vídeo que eu mandei para você, eu mandei lá no grupo. Vocês vão ver que eles ficam lá na frente do templo, Arão e os seus filhos comendo a carne e o pão. Amém. Então, para complementar a explicação do irmão Júnior, eu vou ler os comentários do irmão Demétrios. No 29 e ao 30, ele diz: também se aplicavam a serviços futuros da consagração. As vestes feitas para Arão deviam ser preservadas após sua morte e usadas na consagração de todo sumo sacerdote que os sucedesse, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. Todo sacerdote, a partir do dia em que começasse a exercer seus deveres, devia usar estas vestes por 7 dias. Seus filhos depois dele, aqui se refere a toda a descendência sacerdotal. O ser humano é mortal, mesmo que seja sacerdote. Só Cristo tem sacerdócio eterno, perfeito e intransmissível. No 32 ele disse: isto inclui as ofertas descritas nos versos 2 e 3, depois de tirar a porção que pertence ao holocausto. No 34 ele complementa, no 33 ele complementa: não um estrangeiro, mas alguém que não fosse sacerdote. E no 34, sacrifício solene pelo pecado, não por ser participado por estranhos em sua prática, nem guardado como se fosse uma simples comida. É essa atitude que o Novo Testamento requer em respeito à Santa Ceia do Senhor, que é lembrança viva do sacrifício em que Cristo se ofereceu por nós. Não devia ser dada a um estranho, nem lançada a cães, porque tinha sido dedicada a usos sagrados, e parecia que não devia ser comido pelos próprios sacerdotes no dia seguinte, nem deveriam viver na provisão diária feita por eles. Amém. Mas alguém gostaria de comentar? Muito bonita essa lição. Muito linda, sim. Vó, escolhe alguém para fazer a leitura dos próximos versos, por favor? Eu acho que... tá a irmã Valdiva. Amém. Amém, vamos lá. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que eu tenho ordenado, por 7 dias os sagrarás.
consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado. Para as expiações purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o sacrificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada um continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Então, né, aqui fala que Arão e os filhos dele tinham que fazer aquele ritual durante 7 dias, né? Porque não era só ir ali e ungir eles, não. Tem que ser 7 dias. Aquela purificação, tanto deles como do altar. O altar também estava em processo de purificação. Porque a partir daquele momento que o altar fosse purificado 7 dias, juntamente com Arão e seus filhos, ele estaria santo. Tudo que colocasse em cima daquele altar seria santo, né? Será santíssimo, não era nem santo. Então, tudo que tocava ali também seria santo, a partir daquela purificação, né? Isso, pois, oferecereis sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada um continuamente. Então, todos os dias, eles ofereceriam um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tarde. Que esse cordeiro, eu acho que hoje é como o nosso culto da manhã e o nosso culto da tarde, né? Porque, assim, para nós, nos dias de hoje, porque ali ele estava em processo de santificação. E nós também estamos em processo de santificação. Se cada pecado que a gente comete durante o dia, a gente faz o culto pela manhã e o culto à noite, no pôr do sol, e então no dia 10 do 7º mês, a gente não vai lembrar de todos os pecados que a gente cometeu durante o ano, mas se nós estiver fazendo o nosso culto e oferecemos nosso pecado ali perante o Senhor, Senhor, eu pequei hoje, perdoa meus pecados, no dia 10 do 7º mês, eles já estão, como é que se diz? Não que a gente não tenha que chorar, não tenha que lembrar, mas eles já estão colocados diante do Senhor, o nosso pecado que a gente cometeu. Aí eu não sei se essa parte aqui simboliza isso, ou se só simboliza Cristo. Tudo é uma simbologia, né, para nós hoje. Pouco eu entendi, eu me atrapalhei um pouco, mas eu acho que eu entendi. Se alguém quiser me ajudar, eu agradeço. Obrigada. Amém. Mas alguém gostaria de comentar sobre esses versos? Eu, na verdade, tenho uma dúvida. Não sei se é uma dúvida. Enfim, no versículo 35 que está falando, por 7 dias os sagrarás, tem a ver também, digamos que seria hoje os nossos 8 dias das cabanas? Tipo, é um momento santo, assim? Assim, eu não vejo muita direção, como fala, ligação direta. Lógico que o número 7, ele sempre está ligado às coisas de Deus e ligado à perfeição. Mas eu não vejo, Lud, assim, não sei, né? Eu posso estar enganado, mas eu não vejo uma ligação direta, assim, para dizer, ó, é assim por causa das cabanas, é assim por causa disso, ou isso é assim por causa das cabanas. Só mesmo que o número 7 é um número especial para Deus, né? Um número de que requer, que fala sobre a perfeição de Deus e a santidade, né? Eu acho Amém. que esses 7 dias aí, Lud, era purificação mesmo, né? Porque teria que ser como é que se fala no momento? Me faltou a palavra. É um quadro completo. Tinha que ser aqueles 7 dias, aquele ritual, porque era o tempo de purificação deles. Eu acho que era
uma espécie de ritual que tinha que ser aquele tanto. Agora bem, a irmã Valdívia falou uma coisa muito coerente, porque realmente o número 7 está muito ligado à purificação. Pode ver até quando fala da mulher, né, que está no período de menstruação, para depois da purificação dela, são 7 dias também, né, irmã Valdívia? Exatamente. Então, é justamente para que eles ficassem purificados, para que eles pudessem, o altar também ficar santíssimo. Tinha que ser 7 dias com aquele ritual todos os dias. Não digamos que não tem a ver com 7 dias dos pães asmos, ou 7 dias de festa de cabana, mas eu acho que esses 7 aí era justamente a purificação necessária para que ele chegasse a esse grau de santidade. Vou parafrasear Jesus falando com Pedro. Não foi a carne, mas o Espírito que te revelou, irmã Valdívia. Amém, obrigada pela explicação. Eu vou fazer a leitura, então, da explicação do irmão Demetrios. Deixa eu ver só quais são os versos. Ele comentou no 23. Nossa, eu tô ruim. No 36, perdão. A frase, quando tiveres feito expiação, deve ser sobre ele, e o propósito da direção é que durante todo o tempo... Peraí. Pronto. Perdão, vou voltar. A frase, quando tiveres feito expiação... Eloá. A frase, quando tiveres feito expiação, deve ser sobre ele. E o propósito da direção é que durante todo o tempo em que estiverem engajados como acima, dia após dia, a oferecer os sacrifícios designados, o maior cuidado seria tomado para manter o altar devidamente limpo, para remover as cinzas e polvilhá-lo, como a unção prescrita de que na conclusão de todo o cerimonial, o próprio altar deveria ser consagrado tanto quanto os ministros que deviam oficiá-lo, foi daí em diante associado aos serviços da religião. No 38 ele diz: era oferecido um de manhã e outro à tarde. Amém. Somente esses. Mas alguém gostaria de complementar esses versos? Amém. Então, vou pedir para a irmã Valdívia escolher o próximo irmão para fazer a leitura dos versos 40 ao 43, por favor. Para não dizer que eu estou com implicância com o irmão Tobias, eu vou passar para o Júnior, o irmão Júnior. Vamos lá. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. E, para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com eles farás como que a oferta da manhã, e conforme sua libação por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Então aqui a gente está vendo o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde sendo iniciados, né? Então ali todo dia de manhã, entre o nascer do sol às 9 horas da manhã, a gente não tem expressamente dito qual era o horário exato, né? Mas a Bíblia dá algumas pistas que era entre esse horário, entre o nascer do sol e a terceira hora do dia. O sacrifício da manhã, e ali próximo ao pôr do sol, entre a 10ª hora, alguns falam até a 10ª hora, entre a 10ª hora e o pôr do sol, é que acontecia o sacrifício da tarde, né? Então eram apresentadas essas coisas, né? Eu não lembro de cabeça quanto que dava a medida disso nas medidas atuais. Na época que a gente estava fazendo os estudos, a gente até converteu para ver certinho, né? E aí que dava, acho que não sei se era 1 litro, um negócio assim de azeite, um negócio assim. E aí nós temos a farinha misturada com azeite e o vinho, né? Que são as ofertas de libação. Libação sempre são aquelas ofertas de líquidos que são derramados, né?
Então a de libação era vinho. Vinho e farinha misturado com azeite, né? E o cordeiro. E esse inho? O hin é a medida. Ah, É a medida, como se fosse. Só que eu não lembro. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Quanto é um hin? Quer ver, vó? Um hin equivale a 6 litros e 10 decilitros. Um hin. Então, a quarta parte de um... Deixa eu fazer a conta aqui. Rapidinho, pegar a calculadora. Se um hin equivale a 6,1... na verdade, não é 6,1, é 6,010 dividido para 4, era mais ou menos 1,5 litro de azeite. Um hin de azeite significava 1,5 litro de azeite. O efa também era uma medida. Então, o efa era a medida para farinha, o hin era a medida para líquido. Então, ali era mais ou menos 1,5 litro de azeite com a farinha e 1,5 litro de vinho, junto com o cordeiro. E aí eles apresentavam essa oferta todas as manhãs e todas as tardes. E aí fala, né, que esse sacrifício era contínuo, ou seja, todos os dias acontecia. Faça chuva ou faça sol, seja sábado ou semanal, seja festividades solenes ou dia comum, todos os dias tinha esse holocausto contínuo, eternamente, né, na frente da congregação. E o que era interessante, é ali que o Senhor ia encontrar com o seu povo para falar com eles. E eles iriam ao povo de Israel para que, pela glória dele, eles fossem santificados. E aí, o que a gente entende hoje? Hoje a gente não faz o sacrifício racional diário e contínuo também? Todos os dias fazemos o quê? Qual que é o nosso sacrifício da manhã? Alguém sabe qual é o sacrifício da manhã? não é o culto? O culto da manhã. Qual que é o sacrifício da tarde? É o culto do pôr do sol. Muito bem. É nesse momento que a gente se encontra com o nosso Deus, ele se encontra com a gente, e pela glória dele a gente está sendo ali santificado a cada dia, né? Na sua palavra, aprendendo, evoluindo, para se tornar cada vez mais purificado na presença dele, né? Então, que maravilha a gente poder apresentar esse mesmo sacrifício, só que agora um culto racional, né? Para o nosso Deus. Amém. Eu vou ler também os comentários do irmão Demetrios, só para complementar a explicação do irmão Júnior. Ele comentou no 40, mas o Júnior já tinha falado que in é cerca de meio litro. E aí no 43 ele coloca a revelação da glória de Deus aos homens que os transforma e os santifica. O crente deve ser transformado de glória em glória pela revelação de Cristo até ser semelhante a ele. E aí no 40, deixa eu só ver. 40, não, aí são as próximas. Amém. Então. Mas alguém gostaria de comentar esses versos? Complementar algo? Lude. Pode falar. Mas ele falou meio litro, o Júnior falou 1,5. Aí o Demetrios colocou cerca de meio litro. Aí eu acredito que deva ser entre meio litro e 1 litro, não sei. Será que é isso, Júnior? O Júnior falou 1,5. Então, eu pesquisei aqui na internet agora, né? E aí, o que apareceu que um in significa aproximadamente 6 litros, né? 6 litros e um pouquinho mais. Ó, deixa eu ver. O F é 22 litros. Deixa eu ver de novo em outras fontes para ver. Então, vários lugares estão falando que um in equivale a 6 litros, né? E quando a gente divide 6, né? Vamos arredondar para 6, dividir para 4, dá 1,5 litro mais ou menos. Então, eu não sei se o desse equivocou ou se ele pegou de outra fonte, né? Eu acho que ele deve ter pego na internet e deve estar a informação incorreta. Então, eu até entendi, ó. Tem outro historiador, que é Flávio Joséfo, que é um judeu que ele escreveu muitas coisas da história,
E ele diz que é equivalente a 3,6 litros. Já diferente da fonte que eu vi aqui, né? Então, quando a gente faz 3,6 dividido para 4, vai dar ali uns 900 ml. Então, já é um pouco mais próximo do que o Demetrios falou, né? Só que eu não tenho como ter certeza, né, gente? Qual que é exatamente. Porque um diz uma quantidade, outro diz outra, né? Mas o que a gente pode afirmar é que é uma medida de litros, né? E que ali era uma quantidade determinada que ia ser utilizada nessa oferta. Pode falar, irmã Valdiva. E também a gente também não tem nem que se preocupar muito, porque a gente não vai fazer, né, tudo isso aí. Se a gente tivesse que fazer todos esses sacrifícios desse jeito, aí a gente tinha que se preocupar com medidas. Foi só um comentário bobo. É verdade, irmã Valdiva. É só questão de curiosidade pra gente mesmo, né? Mas eu acho que a gente pode deixar ali entre meio litro e 1,5, já que a gente não achou um lugar específico, né? Cada lugar fala uma coisa, e nem para dizer que o Demetrios se equivocou, nem que o Júnior se equivocou, então a gente deixa entre meio litro e 1,5 litro. Mas alguém gostaria de comentar algo sobre esses versos? Amém. Então, para finalizar, peço para o irmão Júnior escolher o próximo irmão para ler os 3 últimos versículos. Quem falta? Tobias e a irmã Ludmila. Então vai, irmã de Ludmila, arrasa. Amém. E santificarei a tenda da consagração, e o altar também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitarem no meio deles. E eu, o Senhor, seu Deus. Amém. Eu vou ler os últimos comentários do irmão Demetrios. Quem sabe me dá uma ajuda para a explicação, né? Aí no 45 e 46 ele comenta: esta passagem declara o objetivo do Êxodo e do livro, né? Deus os tirou da terra do Egito para que pudessem habitar no meio deles. O relacionamento da aliança entre Deus e o seu povo é fundamental, um relacionamento de comunhão entre Deus e o homem. A ação de Deus, ao retirar os israelitas do Egito, mostrou seu grande desejo de estar com eles e os proteger. Ao longo da Bíblia, Deus mostra que ele não é um senhor de terras ausente. Ele deseja viver entre nós, em nossos corações. Não exclua Deus da sua vida. Permita que ele seja seu Deus através da sua obediência à sua palavra e comunicar-se com ele através da sua oração. Amém. Então, aqui para finalizar os 3 últimos versículos, Deus só estava finalizou aqui, né, falando sobre que ele é o Deus daquele povo, e ele estava pedindo ali os melhores sacrifícios para ele, porque nós temos que dar o nosso melhor a ele a todo momento, né? Então, se naquele tempo ele já exigia, digamos assim, o melhor, hoje ele continua exigindo o nosso melhor cada vez mais. Foi o que eu entendi. Se alguém quiser comentar algo sobre esses versos, fiquem à vontade. Então ali a gente vê, né, que então deu certo. Aqui, na verdade, as instruções estão sendo passadas, né? E aqui nós vemos, então, que a partir do momento que tudo isso fosse feito da forma como Deus pediu, ele ia santificar a tenda, o altar, Arão, seus filhos. Então tudo ia estar preparado para que Deus pudesse habitar no meio de Israel e ser o Deus deles, né? Então nós entendemos que é necessário que haja uma santidade para que Deus possa habitar no nosso meio. Não porque Deus não consegue ficar no nosso meio se a gente estiver em pecado, sem a santificação, mas é que nós somos destruídos pela pureza da sua glória. Então por isso que nós precisamos nos preparar para que Deus esteja conosco. É nós que precisamos nos purificar, não é Deus que precisa que as coisas sejam purificadas, né? E é ali que bênção maravilhosa, né? Que era Deus poder habitar no meio deles. E é sempre legal a gente apontar tanto do entender a figura, mas também ver o que ela representa. Quando o pecado for exterminado por completo
e nós tivermos sido purificados dos nossos pecados para todo sempre, quando essa terra também tiver sido purificada para todo sempre em relação ao pecado, eis que o tabernáculo de Deus habitará entre os homens, né, conforme está em Apocalipse. E ele será o seu Deus e eles serão o seu povo. Então, ali no finalzinho de Apocalipse é o cumprimento disso que está sendo tipificado aqui em Êxodo, né? Nós estamos vendo o comecinho da história, mas já sabendo como vai se encerrar essa história lá em Apocalipse. Amém. Obrigado pela explicação, irmão Júnior. Mas alguém gostaria de finalizar algum comentário sobre esses 3 versos? Hoje o irmão Tobias ficou mais caladinho, né, irmão Tobias? Pois é, né? Tava ali fazendo uma coisa ali e acaba... É sono. Nada, tava montando um guarda-roupa. Comecei ontem, terminei agora, mas... É a vida, né? E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, Senhor, seu Deus. Então, como o povo estava lá no Egito, Deus tirou, caminhado naquela caminhada, aqueles 2 anos, e aí Deus pediu que fizesse esse tabernáculo. E aí nessa fabricação do tabernáculo, aqui com as suas consagrações, e agora Deus queria habitar com eles, sabe? Habitar com os filhos de Israel. Então, precisava ser todos consagrados, abençoados, né? Dedicados, fazer o melhor para Deus, como o irmão Júnior disse. Deus é santo e quer que seu povo seja santo, para que Deus habite no meio de nós. É isso, mais ou menos isso. Muito bem, muito obrigado. Amém. Obrigado pela participação. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Comentários finais, o que gostou dessa lição, o que aprendeu? Irmão Elias, você quer falar alguma coisa? Também ficou quietinho hoje. Eu acho que o irmão Elias dormiu. Sabe o que é, Ludo? O pai dele saiu cedo para ir no médico levar a mãe dele, eu acho que levou ele junto. Ah, tá. Então tá bom, eu vou ler os comentários finais do irmão Demétrios. Ele diz: por que Deus estabeleceu o sacerdócio? Então, é uma pergunta. Deus originalmente pretendia que seu povo escolhido fosse um reino de sacerdotes, onde tanto a nação como um todo, onde tanto a nação como um todo, como cada indivíduo tratavam diretamente com Deus. Mas o pecado do povo impediu que isso acontecesse porque uma pessoa pecaminosa não é digna de se aproximar de Deus, de um Deus perfeito. Deus então apontou os sacerdotes da tribo de Levi e estabeleceu o sistema de sacerdócio para auxiliar o povo e se aproximar de si. Ele prometeu perdoar os pecados do povo se eles oferecessem, através dos sacerdotes, certos sacrifícios. Através desses sacerdotes e seu trabalho, oferecia a restauração de um relacionamento direto com Deus para todo aquele que viesse a ele. Mas até que Cristo, o Messias, viesse aos sacerdotes, eram os representantes do povo diante de Deus. Através desse sistema de Antigo Testamento, podemos entender melhor o significado de que Cristo fez por nós. Amém. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa dessa lição? Eu, em particular, achei uma lição bem bonita, apesar de não saber explicar para os irmãos, né? Eu achei uma lição muito bonita. E aqui só mostra cada vez mais que nós temos que fazer tudo que nós fomos oferecer para Deus, né? Qualquer sacrifício que nós temos que fazer de coração limpo, que nós temos que ser o mais sinceros possíveis e fazer tudo cada vez mais perfeito para Deus, né? Alguém quer comentar? Irmão Amém. Elias, quer comentar? Amém, pô. Irmão Elias? Amém, então.
Então, eu vou fazer o sorteio para finalizar a nosso estudo. Vamos lá, quem será o sorteado para receber a oração? Então, a irmã Valdiva hoje foi agraciada para receber a nossa oração, e quem irá orar por ela será a irmã Gildete. A senhora pode fazer a oração, Val? Amém, ô glória. Amém. Obrigado, Senhor. Eu não sei, Amém. não sei como funciona. Como é que é a oração? É para orar tudo? A senhora só ora pela irmã Valdiva e também para finalizar o estudo. Ah, tá bom. Mas antes também, se alguém quiser fazer algum pedido de oração, fique à vontade. E eu só vou pedir oração pelo irmão Holmes, que ontem eu tive em contato com ele através de ligação. Ele não está muito bem, né? Todos sabem da situação da irmã Zéza, mas ele falou que está consolado, mas que Deus possa consolar ele, dar sabedoria para não só ele, mas para toda a família. Que Deus também possa fazer a vontade dele sobre a irmã Zéza, sobre o irmão Holmes e todos nós. E aí, quem puder orar pelo irmão Holmes, nós ficamos agradecidos, que ele falou que precisa de muita oração. Querido Deus, Pai da eternidade, mais uma vez estamos de joelhos curvados, suplicando as tuas bênçãos sobre todo o teu povo na face da terra. Que tu possa continuar ajudando nesse estudo que estamos fazendo, Senhor, para aprender um pouco mais. Que todos os irmãos que participaram, que possa ter um bom proveito, assim como a mim também, que não estava acostumada a participar, mas agora eu pretendo participar. Que Deus possa abençoar todos nós, nos dando sabedoria a cada dia, e possamos aprender a cada dia mais dessas lições. Também eu te peço pela irmã Valdiva, que caiu na oração, que caiu no grupo de oração, que tu possa abençoar ela, abençoar sua vida, sua família, e lhe dar cada dia mais sabedoria, que derramando chuvas de bênçãos sobre o seu lar. E também sobre o lar de cada um irmão da nossa igreja, que tu possa abençoar todos os planos e projetos e fazer a tua vontade. Também te peço, querido Deus, pelos enfermos do teu povo, que tu possa derramar suas bênçãos sobre eles, que se acham enfermos, tu sabe quais são, o irmão Elias, o irmão Manuel Dias, o irmão João, o Gessé, principalmente, Senhor, a Zéza e a família, que se acha angustiado, que tu possa consolar cada um de nós, que somos da família também. E que tu possa dar uma boa noite de paz para todos nós. Em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço esses favores. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória. Também te peço pela Leide, que se acha enferma, Senhor. Dá saúde a ela. Em nome do Senhor Jesus, é que te peço esses favores, hoje e eternamente. Amém.